Para o estudo da demonstração do resultado do exercício, que junto com o balanço patrimonial, são as duas demonstrações aí mais cobradas em provas de contabilidade geral. A gente ainda vai falar algumas noções a respeito da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, assim como demonstração das mutações do patrimônio líquido, né? E ainda algumas noções básicas gerais a respeito de demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor adicionado nesse curso, né? Mas é disparado, né? São disparadas as demonstrações mais cobradas, balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Então eu quero pegar esse bloco, né, para finalizar essa aula e falar aqui de aspectos iniciais da demonstração do resultado do exercício. A gente ainda vai fazer diversas análises, diversos comentários, resolver diversas questões ainda ao longo da próxima aula. É provável que ainda faça ainda uma aula extra, uma aula adicional para fechar esse curso, ou seja, para falar a respeito da DLPA, DMPL, DFC e DVA, tá ok? Bom, demonstração do resultado do exercício nada mais é do que uma forma de se apurar o resultado do exercício, né? Até então a gente vem apurando o resultado do exercício naquele razonete chamado apuração do resultado do exercício, onde a gente agrega receitas de um lado e despesas de outro, né? Faz o confronto. Se as receitas forem superiores, a gente tem lucro. Se forem inferiores, a gente tem prejuízo, não é? A demonstração do resultado do exercício nada mais é do que uma apuração do resultado, só que de forma organizada, ou seja, existe uma forma pré-estabelecida para a gente considerar aí as despesas e as receitas dentro da DRE. Mas nada mais é do que a apuração do lucro, ou seja, se uma questão pedir o lucro líquido do exercício, você nem precisa fazer a demonstração do resultado do exercício, basta você apurar o resultado do exercício. Agrega as receitas de um lado, despesas de outro, e basta você verificar essa diferença, ok? Mas é importante então que você saiba a estrutura da DRE, porque de repente uma questão pode não pedir o lucro em si, por exemplo, o lucro bruto, pode pedir a receita líquida, pode pedir o lucro operacional, né? Então você tem que saber o que é cada coisa. Então vamos analisar aqui as disposições da lei a respeito da DRE e depois a gente vai estudar essas exposições a respeito da DRE, tá ok? Então vamos lá. O artigo 187 diz o seguinte, né? Vamos lá. O artigo 187 diz o seguinte: a demonstração do resultado do exercício discriminará a receita bruta. Então nada mais é do que esse artigo 87 do que a estrutura da DRE. Opa! Aí, apareceu aqui, artigo 187 nada mais é do que a estrutura da DRE, né? Então veja que a Lei 6404 fala que a DRE inicia-se a partir da receita bruta, né? Receita bruta das vendas e serviços, assim como vai discriminar as deduções das vendas, abatimentos e impostos, né? Na verdade, há algumas deduções da receita bruta, ele fala aqui só de abatimentos e impostos. A gente vai ver que há mais deduções, né, de receitas brutas. Bom, com isso a gente chegaria aqui na receita líquida, né, dessas vendas, receita líquida desses serviços prestados. Retiramos o custo das mercadorias ou dos serviços vendidos, chegamos até o lucro bruto. Depois consideramos as despesas ditas aí operacionais, né, como despesas com vendas, despesas financeiras já deduzidas de eventuais receitas financeiras, despesas gerais e administrativas, assim como outras despesas operacionais, chegamos ao lucro ou prejuízo dito aqui operacional. Depois consideramos as outras receitas e outras despesas, lembrando que na redação original essas outras receitas, elas eram chamadas de receitas não operacionais. E essas outras despesas, na redação original da Lei 6404, era chamada de despesa não operacional. Despesa não operacional. Atualmente já não há mais essa nomenclatura, a gente fala de outras receitas e outras despesas. Com isso a gente chega no resultado antes de considerar aí o imposto sobre a renda e também a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Retiramos a despesa, né, que eles chamam aqui de provisão, a despesa com esse imposto de renda, a despesa com a contribuição social sobre o lucro líquido, retiramos ainda as participações,
Enfim, chegamos ao lucro ou prejuízo líquido do exercício, né? A gente vai estudar essas participações de debenturistas, empregados, administradores e partes beneficiárias no final do estudo da DRE, tá ok? Então veja que essa aqui é a estrutura da DRE. A gente chega então no resultado, pode ser um lucro ou um prejuízo, e indicamos o seu montante por ação do capital social. Parágrafo 1º, ele fala que nessa determinação do resultado do exercício serão computados as receitas e os rendimentos ganhos no período, ou seja, cujo fato gerador ocorreu no período, independente de sua realização em moeda, ou seja, independente do recebimento. Isso nada mais é do que o quê? Ora, a gente já estudou isso aqui, é o regime de competência, né? É o regime de competência. Ou seja, ele está falando que a DRE é elaborada segundo o regime de competência. Ele fala que também são computados os custos, despesas, encargos pagos ou incorridos, né? Ele não precisaria nem colocar que era pago, ele deveria colocar só incorridos, né? Só incorridos, correspondente a essas receitas, né? Ou seja, incorridos aquelas despesas cujo fato gerador ocorreu. Ele não precisaria nem colocar aqui pagos, né? Porque independe do pagamento ou não. O que importa, né, é que o fato gerador daquela despesa ocorreu. Aqui eu coloquei para vocês, né? Então essa é a estrutura da DRE aqui de forma mais amigável, né? Então a gente parte aqui da receita bruta e depois temos aqui essas deduções da receita bruta, que eu já coloquei as 5 deduções, né? A lei não fala dessas 5 deduções, ele fala só de abatimentos e impostos, né? Então temos várias deduções, por exemplo, devoluções de vendas que a gente realizou, né? Coloquei aqui impostos sobre vendas, mas eu poderia ter colocado tributos, que seria mais abrangente, afinal há alguns tributos, né, incidentes sobre vendas. Caso de impostos, ICMS sobre vendas, né, IPI, né, temos IPI, se bem que IPI já é um conceito mais de faturamento bruto, mas tudo bem, a gente vai estudar o conceito de faturamento bruto e receita bruta daqui a pouco, né. Temos ISS sobre serviços prestados. No caso de contribuições, temos PIS e COFINS, né? Então, aqui eu coloquei imposto sobre vendas, mas poderia colocar que tributos ficaria mais abrangente, né? Abrangendo também PIS e COFINS. A gente já vai analisar a figura do IPI, né? O IPI não seria, na verdade, uma dedução da receita bruta, seria um componente do faturamento bruto. A gente já vai ver esse estudo aí. Bom, ainda a gente tem abatimentos concedidos, né? Cuidado para não confundir abatimentos com descontos comerciais ou incondicionais, são figuras distintas, a gente vai estudar logo mais. E temos ainda ajuste a valor presente de vendas, que ocorre quando o preço praticado a prazo é maior do que o preço praticado à vista. Bom, com isso a gente chega aqui até a receita líquida, tiramos aqui o que eu coloquei de CMV, mas pode ser custo dos produtos vendidos também, o custo dos serviços prestados. Chegamos ao resultado operacional bruto. Muitas das questões pedem um lucro bruto, né? Então, ficamos aqui nessa parte inicial da DRE. Outras questões continuam aqui com a estrutura da DRE. Então, despesas com vendas, olha lá, vem então essas despesas ditas operacionais, né? Despesas financeiras, receitas financeiras, despesas gerais e administrativas, outras despesas operacionais, outras receitas operacionais. A gente chegaria aqui no resultado operacional, por exemplo, um lucro operacional. Retiramos outras despesas, mais outras receitas, antigas receitas e despesas não operacionais, chegamos no resultado antes do imposto de renda. Tiramos a provisão para esse imposto de renda, assim como contribuição social sobre o lucro líquido, menos as participações estatutárias, chegamos, enfim, ao resultado líquido, que pode ser um lucro ou prejuízo. Lembrando que essa estrutura, né, é a estrutura da DRE segundo a Lei 6404 de 76. Por que eu estou falando isso aqui? Porque o CPC 26, que trata de apresentação das demonstrações contábeis, ou seja, é um assunto de contabilidade avançada, a DRE é muito similar a essa, existe uma diferença pequena, né? Então eu não vou nem entrar nessa diferença, porque esse é um estudo de contabilidade avançada, mas basicamente essa que é a DRE que a gente conhece então na Lei 6404, né? Ou seja, um assunto de contabilidade geral certamente vai cobrar essa estrutura de DRE. A estrutura do CPC 26 é um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente, por exemplo, como inicia a partir da receita líquida, existe alguma diferença ali na consideração das receitas financeiras e das outras receitas e outras despesas, né? Elas se alteram um pouco de lugar, né, de apresentação. Mas, enfim, essa é a estrutura da DRE que, para a gente que está estudando contabilidade geral, interessa, né? Bom, trouxe aqui a questão número 1. Ele diz que a demonstração do resultado do exercício deve ser elaborada em observância ao princípio de competência. A questão caiu em 2018,
muitos alunos tiveram dúvida, né? Porque ele fala de princípio de competência. Então muitos alunos falam, a resolução 750 lá de 93, que tratava de princípios, né, contábeis, ela foi revogada. Então muitos alunos acreditaram que essa afirmativa estava incorreta. Não, né? Veja só, aquela resolução que tratava dos princípios, a resolução CFC 750, sim, ela foi revogada. Foi revogada. Isso não quer dizer que a contabilidade, que é uma ciência, deixa de ter princípios. Não, se ela é uma ciência, ela é pautada em cima de princípios. O que ocorre é que os princípios agora estão esparsos, né? Parte aqui na Lei 6404, parte nos próprios pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC, ou seja, não há dúvida, né, que o princípio da competência ele continua existindo, né? O regime da competência, a gente acabou de ver que a própria Lei 6404 diz que a DRE tem que ser elaborada segundo o regime de competência. Então, nada mais seria aí do que uma consagração do próprio princípio da competência. Então, isso aqui está correto, né? Isso aqui está correto. Então, uma questão interessante e cobrado pelo CESP em 2018. Bom, vamos analisar aqui o conceito então de receita bruta, afinal a partir dela que a Lei 6404 diz, né, que a DRE deve se iniciar. Então a receita bruta é obtida pela multiplicação dos preços de vendas dos produtos pelas suas quantidades. Por exemplo, vendi aqui produtos a R$100, 10 unidades, então a receita bruta nada mais seria nada mais do que R$1.000, ok? Ou seja, pelo preço de todos os serviços prestados também, né? Se for uma entidade prestadora de serviço. Então é considerada realizada quando ocorre, né, a entrega dos produtos ou quando há que a transferência de propriedade do bem ou ainda quando ocorre a prestação efetiva do serviço. Isso aqui de forma bem básica, né? Bem básica, né? Ou seja, quem fala de quando se dá o reconhecimento de uma receita, na real, é o CPC 47, que trata de contratos de clientes, receitas de contratos de clientes, ou seja, é um CPC que está em vigência a partir de 1 de janeiro de 2018, algo novo, né? Ele revogou o CPC 30, que tratava exatamente de receitas, né? Mas para efeito de contabilidade geral, o que a gente tem que saber? Quando que eu vou considerar uma receita, ou seja, quando que ela é realizada? Se eu estou falando de venda de bens, é quando eu entreguei o bem, Se eu estou falando de prestação de serviço, é quando esse serviço foi prestado, né? Então, de forma básica, né? Obviamente, porque muitas vezes, quando eu transaciono algum tipo de produto, muitas vezes pode ter ali uma entrega de bem com a prestação de serviço atrelada também a esse bem. Então, nesse caso, né? O reconhecimento de receitas seria aí em momentos distintos, né? Ou seja, parte seria venda de bens, parte serviço, por exemplo, telefonia celular, né? Eu vendo um celular junto com um pacote de dados, né? Obviamente que naquele valor cobrado, parte eu estou cobrando pelo celular e parte seria o serviço de telefonia. Então, isso eu não acredito que seria cobrado numa prova de contabilidade geral, apenas uma prova de contabilidade avançada. Então, para efeitos de contabilidade geral, a gente vai considerar a receita seria reconhecida, uma receita de venda de bens quando eu entrego essa mercadoria e de prestação de serviço quando eu presto esse serviço, ok? Maravilha. Trouxe aqui o conceito de faturamento bruto, né? Faturamento bruto, porque exatamente a incidência do IPI que interessa ao faturamento bruto. Por exemplo, suponha, né, que eu estou vendendo mercadorias, pelo valor aí de R$100.000. Estou vendendo mercadorias pelo valor de R$100.000. Né? É uma indústria, suponha que tem incidência de IPI. O IPI é calculado por fora, né? Ele é calculado por fora, ao contrário do ICMS. Por exemplo, o ICMS é por dentro, já está embutido dentro desses R$100.000. Por exemplo, se tem incidência de ICMS de 18%, já tem ali embutido nesses R$100.000 18.000 de ICMS. O IPI não, ele é calculado por fora, a base de cálculo dele é esses R$100.000. Então, por exemplo, se o IPI for daqui de 10%, teremos a incidência aqui de mais R$10.000 a título de IPI. Ou seja, o valor total da nota fiscal é R$110.000. Esse aqui é o valor do faturamento bruto, né? Então, se eu fosse fazer aqui uma DRE, né, mais completa, ou seja, iniciando-se a partir do faturamento bruto, eu teria a seguinte situação. Faturamento bruto R$110.000, menos o IPI sobre esse faturamento de R$10.000, eu chegaria aqui à receita bruta. Então, perceba que a receita bruta aqui seria de R$100.000, que nada mais é do que o preço de venda das mercadorias vezes a quantidade, que é exatamente o que a gente falou ali acima, né?
Então veja que o IPI não contempla o conceito de receita bruta, não contempla, ele está embutido aqui no faturamento bruto, ou seja, no valor total faturado, no valor total da nota fiscal, ok? Maravilha. Questão número 2. Questão número 2 também cobrada em 2018. O imposto sobre produtos industrializados, ou seja, o IPI, né? O IPI integra a receita bruta apurada na DRE. Integra a receita bruta? Não, não integra. Ele integra o que? O faturamento bruto. O faturamento bruto. Faturamento bruto. Então isso aqui está errado, né? O IPI ele nem é demonstrado na DRE, porque a DRE, né, conforme a gente viu, inicia-se a partir da receita bruta, né? Então a gente iniciaria aqui pela receita bruta, o IPI nem seria evidenciado na DRE conforme a lei 6404. Então está errado, né? O IPI não integra a receita bruta. Maravilha. Deduções da receita bruta. Isso aqui é importantíssimo, hein? Importantíssimo porque muitas das questões a respeito de DRE ou pede o valor da receita líquida ou lucro bruto, ou seja, a gente tem que partir da receita bruta, considerar essas deduções da receita bruta para chegar até a receita líquida. Então são 5 deduções da receita bruta que a gente vai estudar. Devolução de venda, abatimentos concedidos, descontos incondicionais ou comerciais concedidos, temos tributos sobre vendas, né, vendas de produtos ou serviços, e temos ajuste a valor presente de vendas. A gente vai ver cada um dessas deduções, tá ok? Então é importantíssimo aqui que você decore essas 5. Aqui eu novamente coloquei aqui impostos, mas eu poderia ter colocado aqui tributos, tá ok? Porque tributos eu também estaria incluindo PIS e COFINS. Então temos aqui exemplos de tributos: CMS, ISS, PIS e COFINS, tá ok? Bom, vamos lá. A gente vai ver cada um deles. Então, devolução de venda. Devolução de venda nada mais é uma venda que eu realizei, né? Por algum motivo o comprador devolveu. Então, devem ser deduzidos, obviamente, das vendas brutas, né? Ou receitas brutas. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou, curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da Lá Concursos, o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da Lá Concurso, nós temos um super projeto de Cefaz Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da Lá Concurso, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de Cefaz. Professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direito administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de Cefaz Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$60. 600 reais é o nosso curso. Este curso nosso Cefaz com as aulas do professor Igor Sintra custa apenas R$600. É isso mesmo, R$600, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso Cefaz completo, ponto a ponto, e mais legislação específica com nossa equipe de professores aqui da Lá Concurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você vai lá diretamente na nossa página da Cefaz Carreira Fiscal aqui da Lá Concurso. Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.